A origem de Satanás. Onde estava Jesus quando ele foi criado? Você já refletiu sobre a origem de Satanás e como ele surgiu? Seguindo a narrativa bíblica, observamos o impressionante poder de Deus ao criar o universo. Após a criação da humanidade à sua imagem e semelhança, Deus criou o Jardim do Éden e confiou sua administração a Adão e Eva. Tudo parecia tranquilo até que, repentinamente, em Gênesis 3, surge um personagem enigmático: a serpente, também conhecida como Satanás ou o Diabo. Desde o início, esse ser maligno parece ter o objetivo de destruir os planos de Deus e prejudicar a humanidade. Se você é uma pessoa curiosa, pode ter se perguntado: de onde surgiu esse personagem? Por que não foi mencionado em Gênesis 1 ou 2? Afinal, sua aparição é tão súbita que chega a ser intrigante. Como essa serpente surgiu, começou a dialogar com Eva, e ainda mais surpreendentemente, como Eva passou a ouvir e interagir com ela. Não há de fato menções claras à origem de Satanás nos primeiros capítulos de Gênesis, que se concentram na criação do mundo e da humanidade. No entanto, a história de Lúcifer, o ser que se tornaria Satanás, está espalhada em diferentes partes da Bíblia. Não há uma narrativa única que explique sua origem. É necessário reunir informações de várias passagens para entender sua trajetória. Neste episódio, vamos explorar como Satanás se tornou o adversário que conhecemos. Antes de mergulharmos nessa história, inscreva-se no canal e curta este vídeo para apoiar a propagação da mensagem de Cristo. Satanás não começou como um ser maligno. Ele foi criado como Lúcifer, um anjo magnífico e impecável dedicado a Deus. Lúcifer era belo, sábio e perfeito em sua criação. Mas o que aconteceu com ele? Para entender sua origem, devemos observar a composição inicial dos exércitos celestiais. Em Colossenses, lemos: porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados ou potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. 3 pontos se destacam neste versículo. Primeiro, Cristo como Criador. Tudo foi criado por meio de Jesus, incluindo o reino espiritual invisível, que engloba os anjos e outros seres espirituais. Segundo, unidade da criação. Não há separação entre o universo material e o espiritual. Ambos fazem parte da criação de Deus. 3. Hierarquias espirituais. Referências a tronos e potestades indicam diferentes ordens de anjos, entre os quais estava Lúcifer. Lúcifer foi criado para glorificar a Deus, mas sua queda foi resultado de orgulho e corrupção. Ezequiel 28 oferece um vislumbre de sua grandeza original. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Esta passagem sugere que Lúcifer foi criado com esplendor, mas se rebelou contra Deus. Ele estava no Jardim do Éden, e após enganar Eva, perdeu acesso completo à presença divina. Isaías 14 descreve sua queda. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Contudo, serás levado ao inferno, ao mais profundo abismo. Lúcifer, em sua soberba, buscou ser igual a Deus, mas foi expulso do Monte Santo. Essa rebelião marcou sua transformação em Satanás, o adversário. Satanás era um querubim guardião, criado antes do universo. Ele estava no Éden, mas perdeu seu privilégio devido ao orgulho. Sua queda nos lembra que toda a criação deve glorificar a Deus. Se você deseja aprofundar seu conhecimento na palavra, deixe seu like e inscreva-se no canal. Palavra Viva.